Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que nós conversamos há uns meses atrás, sobre o Conselho Tutelar. Foi um programa muito elucidativo, onde o foco realmente daquele programa foi as medidas protetivas para os adolescentes, para as crianças, não é? E depois do programa, nós tivemos assim um retorno muito interessante. Muitas pessoas entraram em contato pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. E uma coisa que nós notamos é que, embora o programa tenha sido extremamente esclarecedor sobre as medidas protetivas às crianças e aos adolescentes, muitas das pessoas que se manifestaram começaram a falar sobre a questão dos adolescentes que teriam cometido atos infracionais e qual era a postura do Conselho Tutelar sobre isso. Parece que ficou em uma expectativa de que esse assunto também fosse abordado. Eu entrei em contato com algumas dessas pessoas que fizeram essas manifestações e isso se confirmou. Falei, olha, o programa foi muito bom, elucidativo, entendiu a função do Conselho Tutelar, a necessidade de se proteger aqui as crianças e os adolescentes, mas nós temos aí infrações à lei, temos jovens, adolescentes, crianças que têm problema, têm conflito com a lei, e como é que fica isso? E para responder esse tipo de questão, nós novamente vamos ter aqui uma aula com a doutora Priscila, eu não gosto de chamar de doutora, Priscila Arruda Carilho, do Conselho Tutelar de São Caetano do Sul, e retorna ao nosso programa atendendo a nossa solicitação para esclarecer esses pontos. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer é meu por estar aqui novamente, poder tirar do público essas dúvidas que eles têm a respeito dos adolescentes e das crianças. Exato. E a questão, muitas das manifestações aí pelas redes sociais, é justamente, dava a impressão de que as crianças e os adolescentes não sofrem nenhuma punição por algum ato infracional que ele cometa. É isso mesmo? Ele não responde por nada, pode fazer, está à vontade, antes dos 18 anos, está liberado? Não. Ou tem consequência? Ele responde sim. Só que o adolescente, não é comparado a um adulto. O adulto, quando ele comete alguma infração, ele comete um crime. O adolescente, ele comete um ato infracional. Ele vai responder por isso, tá? Mas não seria correto nós pegarmos esse adolescente e jogarmos numa prisão com adultos criminosos. A intenção quem lê o ECA sabe, é ressocializar esse adolescente, fazer com que ele seja inserido novamente numa sociedade justa, numa sociedade que seja boa para ele e que ele comece novamente a participar, entendeu? Então, nós temos várias medidas que eles têm que cumprir. Eu vou começar falando uma coisa, criança não comete ato infracional. A criança até quantos anos? Criança é de 0 a 12 anos, incompletos, e adolescente de 12 a 18. Uma criança que comete alguma coisa, ela é acompanhada pelo Conselho Tutelar. Então, nós vamos aplicar as medidas protetivas, a advertência e outras medidas para os pais, entendeu? Vamos encaminhar essa criança para tratamento, se for o caso. Bom, ela vai ser acompanhada na escola pelo conselho, ela não vai para o juiz, não pode se fazer um boletim de ocorrência para uma criança. Muitas mães, às vezes, os filhos brigam na escola e um coleguinha bate, eu vou fazer um BO contra ele. Não pode, não existe isso. Ele é uma criança, ele tem que ser acompanhado pelo Conselho Tutelar. Os adolescentes também são acompanhados pelo Conselho Tutelar, é como você falou, com as medidas protetivas. A partir do momento que ele infraciona, que ele comete um ato infracional, aí a coisa muda. Então, é feito um BO contra ele. Dependendo do que ele fizer, ele tem vários segmentos. Nós começamos com prestação de serviço à comunidade, o segundo, liberdade assistida e reparação de danos. O que é a prestação de serviço? Ele vai prestar um serviço semanal
de 4 horas em algum local que seja parceiro com a prefeitura, com as medidas socioeducativas. As técnicas das medidas, elas vêm em um local que ele mais se identifique, que ele mais gosta, e ele vai cumprir esses horários, sem ganhar nada. Então, pode ser uma entidade, uma ONG, um departamento da prefeitura, algum lugar que tenha essa parceria com o pessoal das medidas. Tá? Aí ele vai cumprir. A liberdade assistida, ele tem que toda semana, ele e os pais ou responsáveis legais, se apresentar aonde ele cumpre no local das medidas. Então, ele vai lá, ele vai contar todas as atividades que ele faz durante a semana. O que é isso? O pessoal das medidas está acompanhando esse adolescente, né, e sabendo o que ele faz. Se ele está indo para a escola, o que ele está fazendo para ele não reincidir novamente, e vai ressocializando esse adolescente. E a reparação de danos, ele pode ser aplicado com uma das duas medidas, que é uma reparação de danos à vítima. A vítima sofreu, então ele vai pagar o celular, ele vai pagar alguma coisa, então ela é aplicada junto com a prestação de serviço ou com a liberdade assistida. Tá? Mas isso para os atos infracionais, estou vendo que tem uma graduação aí de acordo com o ato infracional cometido pelo adolescente. E naqueles mais graves, para por aí nessas medidas ou tem alguma outra? Não, vamos dividir então. Ao município cabe a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a reparação de danos, ou ele pode também fazer a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida conjuntamente. Isso é um crime um pouco mais grave, eu não vou citar os crimes. Ao Estado cabe a internação e a semi-internação. Então, ele comete uma coisa muito grave, ele vai para a internação. Semi-liberdade é um passo para ele sair para as liberdades no meio aberto, porque a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, elas são chamadas de medidas de meio aberto, porque ele está solto e ele está cumprindo medidas, entendeu? Mas pode não estar solto dependendo do ato infracional cometido. Não, se for mais grave. Ele vai para a internação. Okay. Tá? Ele vai para a internação. Se ele for flagrado ou com arma, roubar uma pessoa, não furtar, roubar com arma, ele vai para a internação. Aí, a semi-liberdade é quando ele está a um passo de começar a cumprir em meio aberto, entendeu? A internação e a semi-liberdade compete ao Estado, o Estado que cuida disso. As casas da Fundação Casa são todas do Estado. E ao município cabe a prestação de serviço, a liberdade assistida, a reparação de danos. Tá? E quem determina se é uma medida ou outra? O juiz. É o juiz que determina, e aí cabe ao município ou ao Estado, dependendo do que ele determinar, que medida ele determinar. É assim. O menino infracionou, ele foi pego, ele vai para a delegacia, são chamados os pais, tá? Se é um crime muito grave, ele já fica detido. Ele vai para uma unidade provisória até se apresentar para o juiz. Se é uma medida que ele pode se apresentar para o juiz no dia seguinte, aí o delegado encaminha, os pais levam para o fórum no dia seguinte. Lá é feito uma oitiva com o promotor, aí o juiz avalia, não, você vai fazer prestação de serviço à comunidade, não, você vai para a liberdade assistida, entendeu? Então, sempre é o juiz que determina. Tá, então, o mais leve, quando há um ato infracional, começa pela advertência, então. Isso se resolve ali o próprio juiz. Se dá uma advertência, às vezes se faz uma justiça restaurativa, porque às vezes eles estão num bando de moleque, vamos falar assim bem claro. Sim, sim. Aí, vamos pegar aquele celular, o menino não é a praia dele, ele não quer aquilo, entendeu? E ele está no meio, foi pego, pronto. Aí tem uma confusão danada, aí o juiz entende isso. O juiz da vara da infância, ele é muito consciencioso, ele entende. Então, ele pode aplicar uma justiça restaurativa. Ele põe o menor junto com a vítima, né?
E aí cada um fala o que sentiu. A vítima vai falar, olha, quando vocês vieram, eu fiquei muito mal, eu me senti mal, eu fiquei doente, minha saúde acabou. E ele, com isso, ele vai entender que ele fez um dano muito grande. Ele precisa reparar esse dano, entendeu? Dependendo do adolescente, entendeu? O juiz pode propor, mas isso sempre vai depender do que o adolescente cometeu. Então, o adolescente, ele é sempre, a gente não pode falar ele é castigado, sempre ele repara seus danos, se ele fez alguma coisa errada. Sempre ele vai para a fundação, ele vai para a internação, sempre que a gente não fala ele vai preso. Reparou a diferença de um adulto para um adolescente? Sim, sim. O adolescente, ele vai para a internação. Ele vai ficar com os meninos da idade dele, né? Ele vai pôr, sim, o uniforme, mas ele vai ter escola, ele vai ter psicóloga, pelo menos se tentar salvar alguma coisa desse menino. Então, o objetivo principal, pelo que você está dizendo, então, é resgatar esse adolescente que cometeu um ato infracional e ainda o Estado como um todo, vê uma possibilidade de recolocá-lo na própria sociedade de uma maneira... É resgatar e não em colocar ele, porque a maioria das pessoas fala, esse adolescente, imagina um bandido, um sem vergonha, entende? Não, se nós pegarmos esse adolescente e jogarmos numa prisão, como é a redução da maioridade penal, né? Você vai cada vez mais, uma menina de 8 anos, se a gente reduzir, ele vai estar no crime, entende? Então, esse menino, ele não tem futuro nenhum. Ele não tem futuro nenhum, acabou. Quem que vai investir nele? Então, se ele está cumprindo a medida, ele tem um certo futuro. Eu, por exemplo, eu tenho casos no Conselho Tutelar que o menino já foi para a Fundação Casa. Hoje ele é pai de família, porque eu estou há 10 anos no Conselho, né? Ele é pai de família, ele passa para me dar um beijo no Conselho, ele trabalha, quer dizer, ele foi reinserido na sociedade. Houve um desvio lá atrás? Lá atrás houve um desvio e agora ele voltou para a sociedade, ele está trabalhando, ele está bem, entendeu? Então, pelo que você está dizendo, se ele tivesse sido colocado numa prisão, se houvesse uma diminuição da maioridade penal, isso, ele não passaria por esses procedimentos restauradores, estaria numa prisão e talvez... Quando ele saísse, ele ia infracionar de novo, aí já era maior, ia ter um crime maior. A gente tem que ser bem clara e bem honesta, não são todos que vão ficar bem na vida, mas a grande maioria fica. Por quê? Como eu falei, a prestação de serviço e a liberdade assistida, mais a reparação de danos, né, é responsabilidade do município. Então, em alguns municípios, essa responsabilidade é passada para terceiros, para ONGs, para sociedade civil. Então, eles pegam esse menino. Quando foi fundado o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, eu falei aqui outra vez, ele trabalha com o que há de pior de violência, todas as violências contra a mulher, contra a criança, contra a idoso, e a medida faz parte do CREAS. Por quê? O CREAS trabalha com a alta complexidade, e as medidas são alta complexidade. Então, nessa questão dos CREAS, eu acho que a gente pode avançar, rememorando um pouco, né, da explicação que a senhora deu na outra entrevista, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Fique aí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos, o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Hoje nós estamos conversando com a dona Priscila Arruda Carilho, do Conselho Tutelar de São Caetano do Sul, e nós estamos falando hoje, focando a nossa conversa na questão dos adolescentes que cometem atos infracionais. Então, os adolescentes que têm conflitos com a lei. No primeiro bloco, nós tivemos aqui uma aula sobre os procedimentos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos adolescentes que cometem atos infracionais. No final do primeiro bloco, a dona Priscila estava contando para nós aqui como é a atuação, quem é que aplica essas medidas socioeducativas, né? E então eu acabei quase que interrompendo aí a senhora, né, no final do primeiro bloco, porque o nosso tempo sempre é muito curto, mas por favor, prossiga na sua explicação. Então, quando há uma determinação dessas medidas socioeducativas, que são da atribuição do município, que a senhora explicou bem que algumas pertencem ao Estado, qual é o procedimento? Como é que se desenrola isso? Bom, aí o adolescente ele é enviado para o CREAS, que coordena as medidas socioeducativas. Nessas medidas, trabalham um psicólogo, uma psicóloga, uma assistente social e 2 educadores. Então, eles vão acompanhar o adolescente. Eu te falei que é feito um PIA, né? Um plano individual de atendimento, e lá o menino vai falar o que ele gosta de fazer. Então, ele vai ter cursos profissionalizantes, cursos de pintura. Eu não sei se ainda tem, mas o ano passado tinha, era grafite. Eles adoraram fazer grafite. Eles adoraram, sabe? Eles faziam grafite até que muito bem, sabe? E a família também é acompanhada. A família recebe a visita dos técnicos, a família passa por orientação familiar. Porque, veja bem, às vezes não começou o problema com aquele adolescente. Começou lá atrás. E tudo que eu estou falando, o Conselho Tutelar ele só monitora. A partir do momento que o adolescente infracionou, quem vai acompanhar são as medidas socioeducativas. O Conselho só monitora para ver se ele
se ele está fazendo direito, se ele está indo para a escola, isso é muito importante, que ele não deixe de estudar, entendeu? Então, o Conselho Tutelar não tem essa participação, porque ele vai para medidas, né? E o que eu falei, e é uma política pública. Por que é uma política pública? O menino mora num apartamento desse tamanho, um quarto, sala e cozinha. Aí ele chega, ou o pai ou o padrasto está sentado vendo alguma coisa na televisão que ele não tem o mínimo interesse. Só que o pai ou o padrasto, ele não vai tirar daquele canal, é uma televisão só, ele vai ficar naquele canal e o menino não tem o que fazer. O que ele faz? Ele vai para a rua. A rua passa a ser mais atrativa para ele, entendeu? Então, normalmente, na casa dele tem brigas, tem confusões, porque é um ambiente pequeno, uma televisão só. Então, veja bem, são políticas públicas que têm que serem feitas para melhorar isso daí. Mas algumas críticas, né, inclusive nos comentários do programa que nós fizemos alguns meses atrás, falavam sobre isso, que muitas vezes as medidas socioeducativas parecem quase como um prêmio. Quer dizer, ele está lá numa condição, numa casa pequena, com condições precárias, aí ele comete um ato infracional e o ato seguinte do Estado é lhe dar um curso de dança, um curso de pintura. Para muitos, parece quase como um prêmio por ele ter cometido um ato infracional. Qual que é a sua opinião sobre essa sensação? Não, eu não acho que eles vejam assim. Primeiro, que ele não gosta de estar lá nas medidas. Ele é conquistado pelo pessoal das medidas, pelos técnicos, a participar. E a família junto. Ela recebe uma orientação familiar de como trabalhar esse adolescente, de como eles possam viver dentro daquela casa. Entendeu? Eu não digo nem sociedade, vai começar dentro da casa, como que vai ser a harmonia dessa casa para que esse adolescente não tenha que infracionar novamente. Então ele vai, por isso que é feito um plano de atendimento para esse adolescente, esse PIA, porque através do PIA eles vão dar o que o adolescente gosta, que ele nunca teve oportunidade. Entendeu? Às vezes ele fala, eu preciso trabalhar, eu não tenho dinheiro, eu quero comprar uma calça, eu quero comprar uma blusa, eu não tenho. Se arranja até um trabalho para ele. Ele está na rua? Não, ele está trabalhando, entendeu? Se ele tem idade para trabalhar, né? Sim. E aí ele está trabalhando. Então, eu não vejo assim como um prêmio, eu vejo uma reparação de danos. Ele está reparando. Enquanto isso, os técnicos vão conversando com ele, entendeu? Vão chamando esse adolescente à realidade para que ele sinta o erro que ele fez. Com a vida dele, com a vida do próximo. Se foi uma coisa mais grave, ele não ia estar lá, ele ia estar na internação, né? Certo. Então, não vejo não como um prêmio, eu vejo assim como uma coisa que ele pode... Uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade, isso mesmo, a palavra é essa. Ele tem uma oportunidade de ele falar, puxa, era isso que eu queria para a minha vida, entendeu? Perfeito. Então, a gente está resgatando esse adolescente, tirando ele do foco, né, da infração, né? Tirando ele, trazendo para um lugar melhor, um lugar mais seguro, entendeu? Perfeito. Nosso programa ele tem uma abrangência regional, mas falando de São Caetano, porque a senhora é do Conselho Tutelar de São Caetano, qual que é nossos números aproximados? Nós temos 100, 200, 1000 adolescentes nessa situação, 10? Cumprindo medidas? Nós temos aproximadamente uns 30 adolescentes em cumprimento de medida. Uns 30? Uns 30. E talvez nós não tenhamos uma estatística agora aqui no momento, que eu nem havia perguntado isso antes para a senhora, mas qual é a sensação, pelo menos, do sucesso disso? Nós temos sucesso ou esses adolescentes que em conflito com a lei, eles voltam a delinquir, não vamos falar delinquir, mas a cometer outros atos infracionais? Qual que é a sensação? Se isso dá certo, a senhora deu um relato importante de uma pessoa que infracionou lá atrás, e hoje é um pai de família, vai lá, passa, ele cumprimenta, uma pessoa do bem hoje. Do bem. Né? Esse é um caso, mas qual que é a sua sensação? É vitorioso isso? Ou não é? Podemos melhorar? Enfim, qual é a sua... Então, eu não tenho assim dados estatísticos a respeito disso, né? Não fiz esse levantamento. Mas a sua sensação, pelo Mas eu acho que
está se melhorando dia a dia, vamos dizer assim, entendeu? Por quê? Porque eles são bem atendidos nas medidas, né? Eles são bem orientados, isso é importante. A família é bem orientada. E tem outra coisa, não adianta ele ir para as medidas e o pai e a mãe não estão nem aí com eles, né? Sabe que a família é muito importante nessa hora, Tem né? que inserir na Tem solução... que inserir sempre a família. Então, eu acho que nós estamos melhorando dia a dia. Alguns, lógicos, que reincindiram, a gente conhece alguns que voltaram a praticar, sabe? Mas a grande maioria não, eles se transformam realmente, sabe? Eles veem como uma oportunidade de conseguir alguma coisa na vida, porque alguns não tiveram uma oportunidade, né? Então é importante que a sociedade saiba, primeiro, que o Conselho Tutelar só monitora as medidas. A partir do momento que ele deu entrada numa delegacia, que foi feito um BO contra ele, ele vai para o fórum e do fórum para as medidas, e nós só monitoramos, tá? Segundo, é muito importante a participação da família. É muito importante a família estar sempre perto desse adolescente. Não só do adolescente, mas da criança. É muito importante. O que você fez? Por que você demorou? Onde você estava? Sabe? Não deixar o menino... Não sabe se o filho vai para a escola. Nossa, mas ele saía para ir para a escola. Mas liga para a escola. Vai numa reunião escolar, entendeu? Participe da vida do filho, para não ter uma surpresa desagradável lá na frente, entendeu? Então, isso é muito importante, que a família participe. E não estou falando só das crianças menos favorecidas, eu estou falando da classe média também, entendeu? Hoje em dia, a maioria das mães tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, eles ficam ansiosos o dia inteiro. O dia inteiro eles ficam sozinhos, ele tem muito tempo para pensar. Então, ele pode fazer uma bobagem, você entendeu? Como é o caso das drogas também. Então, é importantíssimo que a mãe monitore, que a mãe está trabalhando, dá uma ligada, o que você está fazendo, não sei o quê. Coloque ele em alguma atividade esportiva, se ele não tem idade para trabalhar. Se ele tiver idade, arranje um emprego para ele, porque ele vai estar com a cabeça ocupada, ele não vai ter tempo de pensar bobagem, de infracionar, entendeu? Então, a participação familiar é muito importante, muito importante. E a gente tem também, participa, né, da orientação, mas não é a mesma coisa que a família. Porque, normalmente, a partir do momento que a família começa a participar da vida desse adolescente infrator, né, ele melhora, ele se sente, nossa, minha mãe nunca me olhou, nunca me... Entendeu? Então, é muito, muito melhor para ele. E para a sociedade, né? Eu acho que e para a sociedade como um todo. A sociedade que precisa muito de paz, né? De um ambiente sadio para todos, sem criminalidade. E eu acho que o início está no que a senhora falou, realmente a família, quando ela não, espontaneamente, ela não contribui, depois, quando acontece um ato infracional, ela precisa também colaborar, participar. Né, para que esse momento passe e a pessoa se reinsira na sociedade e seja um bom cidadão. Bom, eu acho que, infelizmente, nosso programa já acabou. Hoje foi, né, rápido demais. Demais, Tem sempre. muita coisa para falar. Há um ano, eu venho sempre repetindo ao término do programa que nós precisamos de mais tempo, porque os assuntos são muito importantes. Um assunto como esse, que envolve família, que envolve segurança pública, que envolve futuro. Envolve política pública. Políticas públicas. Então, é um assunto que nós poderíamos ficar aqui durante horas debatendo com profundidade. Sim, né? com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então, eu só tenho que agradecer esse seu retorno aqui ao nosso programa Direito em Foco. Eu que agradeço. Mais uma vez, nos esclarecendo assuntos tão importantes. Muitíssimo obrigado. Imagina. Conte sempre comigo. É um prazer estar aqui. Contarei. E esclarecer tudo que precisa ser esclarecido para a sociedade, porque às vezes eles não sabem. Eles não faz nada, o conselho não faz nada. Eu escuto muito isso. E faz muito, é muito importante dentro da nossa sociedade. Com certeza. Só tenho a agradecer à senhora e ao Conselho Tutelar. E o programa Direito em Foco volta na próxima semana com novos temas relevantes do direito. Muito obrigado e até lá.